São 9 horas em Brusque. 150 anos de história, de vida e de construção. Quis a divina providência que após 150 anos, neste local, onde o Dr. Barzilai Kotel, por designação de Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, liderando 98 imigrantes de língua inglesa, na sua maioria proveniente dos Estados Unidos, através do porto de Nova York, aqui, na confluência do Ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí-Mirim, instalasse a colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Príncipe Dom Pedro, o quarto filho de Sua Majestade Imperial Dom Pedro II. E aqui está o sobrinho bisneto do Príncipe Dom Pedro, o Príncipe Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e convida a todos para uma efusiva salva de palmas, saudarmos o representante da família imperial brasileira e da família real francesa. Quis a divina providência que após 150 anos pudéssemos render homenagens a esses 1.141 imigrantes de língua inglesa, a esses 94 pioneiros poloneses que vieram para o Brasil, esses mais de 11 mil italianos que ocuparam o território da colônia imperial Príncipe Dom Pedro, após unificada com a colônia imperial Itajaí. E quis... E devemos agradecer e render ação de graças a Deus por ter transmudado ao longo de 150 anos esta humilde colônia, junto com a colônia Itajaí, nos municípios de Vidal Ramos e dele desmembrado o presidente Nereu, Botuverá, Guabiruba, uma porção do meu torrão natal de São João Batista, Nova Trento e a Brusque de todos nós. E neste momento, convido a todos os chefes do Poder Executivo destes municípios citados e também do Poder Legislativo para, junto com Sua Excelência o Prefeito de Brusque, Dr. Jonas Oscar Paegli, e o eminente e a Alteza Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, para o descerramento, não apenas de um monumento, mas de algo que vai à alma, que vai ao espírito e o coração, de desenvolvimento, de desbravamento, de construção da justiça, da solidariedade e do bem comum, que rememora 150 anos de vida e de história dos que colonizaram e desenvolveram o território das colônias imperiais Itajaí e Príncipe Dom Pedro, a freguesia, vila e o município de São Luís Gonzaga, e hoje os municípios de Vidal Ramos, Botuverá, Nova Trento, Porção de São João Batista, Guabiruba e Brusque. Sua Alteza, e peço que todos os prefeitos se unam nesse momento, e os presidentes das câmaras, o representante da Assembleia Legislativa, e também, se estiver presente já, do Tribunal de Justiça, o eminente desembargador Carlos Alberto Sivinski, junto com Juliano Mazzola, representando os organizadores para esse momento de descerramento. Também, se estiver aqui, a diretora dessa unidade escolar e o secretário da Educação, que tanto se empenharam juntamente com a Secretaria de Comunicação, e os técnicos que construíram da Secretaria de Planejamento, liderados pela Ana Cláudia. Convido também a todos os que trabalharam, que estiveram aqui, para esse momento, para esse descerramento. Aqui já se encontram, então se aproximem para esse ato, então, em seguida de um pequeno momento de fala. Então, Dom Bertrand toma a iniciativa, junto com o prefeito. Ana Cláudia, cadê você, Ana Cláudia? Auxilie-nos a colocar uma salva de palmas a este monumento, que há de rememorar e há de marcar nos próximos 150 anos a vida e a história de todos nós. Sob os aplausos, nesta solene efeméride dos 150 anos de fundação da colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Convido para umas breves palavras Sua Excelência o Prefeito Municipal de Brusque, Dr. Jonas Oscar Paegli. Quero cumprimentar a todos, através de cumprimentar o Príncipe Dom Bertrand, cumprimento a todos aqui presentes e outros prefeitos nossos da região, colegas nossos que estão aqui presentes, autoridades presentes, desembargador Carlos Sivinski, que veio chegar aqui também.
Isso aí é importante, porque é um momento histórico para Brusque, é um momento histórico para a nossa cidade, para a nossa economia, porque aqui relata o fato de que esses imigrantes trouxeram para Brusque, deixaram marcas em Brusque importantíssimas, deixaram marcas em Brusque, que da onde surgiu o nome de Brusque, o berço da fiação catarinense. São pessoas que vieram de outros continentes, atravessaram oceanos e vieram aqui, se instalaram nessa região e aqui começaram o seu trabalho, o seu labor. Isso foi muito importante e deixou um estigma, deixou uma marca nessa região aqui. E isso nós não podíamos deixar passar, esses 150 anos de comemoração do meu governo, de prefeito Jonas Oscar Pagre, passar de graça esse momento. É um momento histórico para Brusque e para a região, para Nova Trento, para Gabiruba, para Botuverá, para São João Batista, para Vidal Ramos, né? A região toda, é importantíssimo isso. É fundamental, porque aqui nasceu umas novas ideias. Pessoas que acreditaram na região e vieram aqui através de Dom Pedro II. E nós temos aqui para homenagear, né, o príncipe, né, Bertrand, Dom Bertrand, que está conosco. Isso é importante, porque ele é um ramo lá da genética daquela época. Está aqui aquele que autorizou. Ele é um ramo daquilo, e é importante, é uma satisfação termos conosco nesse momento, um momento especial, um momento histórico para Brusque, e espero que isso sempre continue, sempre marcando essa data, uma data importante. 10 de março de 2017 foi inaugurado esse monumento, e todo ano possa ser referenciado esse monumento para que Brusque possa sempre se lembrar do que aconteceu na nossa terra e região. Isso é fundamental, e eu fico contente pela presença de todos, e aqui entrego as minhas palavras e agradeço a presença no momento. Nossos aplausos a Sua Excelência, o Prefeito Municipal de Brusque, e neste momento teremos o privilégio de ouvir Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que sucede em 22 gerações contínuas, desde o rei Luís IX da França. Ele é descendente direto do rei São Luís, de toda aquela dinastia por 22 gerações. E através da sua bisavó, Princesa Isabel, 3 vezes regente do trono imperial brasileiro, descendente direto de Dom João VI, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II. Então, um privilégio, uma vez mais, termos entre nós Sua Alteza Imperial, que neste momento nos dirigirá a palavra. Excelentíssimo senhor prefeito de Brusque, na pessoa do prefeito de Brusque, eu saúdo aos demais prefeitos aqui presentes, as autoridades, e manifesto a minha satisfação de estar aqui nesse momento, em que se comemora os 150 anos do início da colonização dessa região que hoje é um modelo para o resto do Brasil, porque são diversos povos que vieram das diversas partes do mundo, desde os Estados Unidos, da Polônia, da França, da Itália, de Portugal, da Espanha, e todos aqui nos sentimos irmanados. E o que nos irmana é a caridade cristã. Quer dizer, que é o amor ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí, esse é o cimento, segundo o grande sociólogo brasileiro Gilberto Freire. Ele disse que foi o cimento da unidade nacional, foi exatamente a fé que a todos nos unia. E eu chamo a atenção para um outro pequeno detalhe, tão esquecido no mundo de hoje, que também está tão esquecido de Deus Nosso Senhor. O nome, Príncipe Dom Pedro. Esse príncipe, que morreu com menos de 1 ano de idade, hoje protege essa região. Porque, tendo sido batizado e tendo falecido, é certo que ele está no céu. E é certo que ele está vendo essa cena. E que está vendo com alegria que o nome dele é rememorado. Quando o nome foi escolhido, tinha-se presente esse aspecto. Tinha-se presente que houvesse um santo no céu a proteger essa região.
Este santo é o pequeno príncipe Dom Pedro, falecido com poucos meses de idade, mas que é certo que estará no céu nos abençoando e, sobretudo, abençoando as crianças aqui de Brusque que estão reunidas nessa ocasião. Portanto, peçamos a Deus Nosso Senhor, peçamos a Santíssima Virgem, peçamos ao pequeno príncipe Dom Pedro que abençoe essa região e que continue a favorecê-la para que juntos, das diversas nacionalidades que aqui se encontram, possam promover o futuro desse grande país, que é o Brasil. Desse país que passou por dificuldades, por problemas, que foi saqueado, etc., mas que esse país tem tudo para se recuperar e para ser um dos países das maiores nações do planeta. Por quê? Porque o Brasil, o que Deus Nosso Senhor nos deu, não só dimensões continentais, o Brasil tem a metade da área da América Latina, a metade da população, mas nós temos a maior área cultivável do planeta. Nós temos as maiores reservas minerais do planeta. E nós soubemos, unidos na nossa fé, criar um povo que tem uma mentalidade, tem um modo de ser, em que ele foi somando as qualidades das diversas nações, dos diversos povos que aqui afluíram, sem somar os defeitos. E daí, aí está exatamente o charme, o calor das relações humanas, o fascínio que o povo brasileiro exerce sobre as demais nações, sobre os demais povos. Essa é a nossa grande virtude. Peçamos a Deus que nos ajude a continuar nas nossas vias históricas, a retomarmos o nosso progresso para o bem do nosso povo e para a realização dos planos gloriosos que Deus, desde toda a eternidade, teve a respeito do nosso grande e nosso querido Brasil. E desta região de Santa Catarina, que é, sob vários aspectos, um modelo para a nossa pátria. Nossos aplausos ao Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Neste momento, damos por encerrado esta inauguração deste marco, deste monumento do Sesc Centenário. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos à nossa casa. Luiz Gonzaga está em festa hoje e nós gostaríamos, os nossos alunos querem fazer uma pequena homenagem por este momento, apenas por vocês que estão aqui. E a gente, é simples, mas é de coração e esperamos que vocês gostem. Obrigada. A história da colônia. Foi em 10 de março de 1897 que neste lugar a colônia Príncipe Dom Pedro veio a se formar. Então vieram aqui habitar para Brusque colonizar, dentre eles ingleses, franceses e também irlandeses. Norte-americanos, austríacos, belgas e holandeses. Não faltaram os suíços e espanhóis, muito menos italianos e alemães, que ainda estão entre nós. O príncipe imperial do Brasil veio nos visitar. Esperamos ansioso esse dia chegar. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. É feliz quem gosta de se lembrar de seus ancestrais, que fala com alegria de seus feitos e de sua grandeza, e de quem, ao final da bonita fila, fica colocado silenciosamente o seu próprio nome: Johann Wolfgang von Goethe. A memória e o conhecimento da própria história, além de instigar nossa atitude crítica perante a vida e nós mesmos, são patrimônios singulares e muito preciosos de uma comunidade. São formadores da matéria-prima essencial e insubstituível para a construção do amanhã. A consciência do que fomos e do que somos é que nos permite, dia a dia, moldar o que seremos, ou do que poderíamos vir a ser. Assim entendemos relevante deixarmos os fatos falarem, ressaltando o traço humano nos episódios históricos, e compartilhamos do pensamento do teólogo Dietrich Bonhoeffer, enforcado pelos nazistas, de que o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro dão à vida a direção certa. O governo municipal reconhece que dar a devida importância a datas comemorativas, como a efeméride do Sesc Centenário de fundação da colônia imperial Príncipe Dom Pedro, gera grande potencial de mobilização de forças criativas vitais, à reafirmação da nacionalidade e ao desenvolvimento de novos projetos. E assim se integra na celebração à altura desse acontecimento, que permitirá não apenas uma reflexão sobre o passado, mas a possibilidade de reformulação do futuro. Para presidir esta conferência magna do Sesc Centenário de fundação da colônia imperial Príncipe Dom Pedro, convidamos Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Sua Excelência o Prefeito Municipal de Brusque, Dr. Jonas Oscar Paigle. O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brusque, Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. O representante da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual Serafim Venzon. O excelentíssimo desembargador Carlos Alberto Sivinski, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A excelentíssima magistrada doutora Yolanda Folkman, juíza de direito titular da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos e diretora do Foro da Justiça Estadual da Comarca de Brusque.
o excelentíssimo senhor prefeito municipal e presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, AMVI, senhor José Luiz Colombe. A excelentíssima senhora presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de São João Batista, vereadora Rúbia Alice Tamanini Duarte. O reverendíssimo Padre Magno José Barão Canépele, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ele que é pároco da paróquia São Luís e não cumpriu com o seu dever, não está aqui. O reverendíssimo pastor Edélcio Tônio Tetzer, pároco da paróquia Bom Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, também ausente, confirmado. O reverendíssimo pastor Marcos Antônio da Silva Fagundes, presidente do Conselho de Pastores de Brusque e Copabe. O ilustríssimo presidente da Fundação Cultural de Blumenau, o senhor Rodrigo Ramos, representando a todos que nos visitam. A ilustríssima professora Carmen Lúcia Knis, diretora dessa escola de ensino fundamental, Padre Luiz Gonzaga Steiner. O professor e escritor Aloysius Carlos Laut, conferencista magro do Sesc Centenário de Fundação da Colônia Imperial Príncipe Dom Pedro. Convidamos a tomar assento em lugar de honra suas excelências, os chefes do Poder Executivo e Legislativo de Guabiruba, aqui, prefeito Matias Kohler e o vereador Cristiano Corman, de Vidal Ramos, prefeito Laércio da Cruz e vereador Vânio Petri, o prefeito de São João Batista, Daniel Neto Cândido, o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Botuverá, vereador Alexandro Venzon, também o vice-prefeito de Brusque, senhor José Arivec, e evidentemente, o Jean Voltolini, que é o prefeito sede dos atos centrais do Sesc Centenário, ao lado de Juliano Mazzola, que representa aqui a comissão organizadora. Também o vice-prefeito Valmir Zirk. Sim. E também o secretário municipal de Educação José Zancanaro, o vice-prefeito de Botuverá, e representando todas as entidades culturais aqui da cidade, o presidente do Instituto Aldo Krieger, o Dr. Carmelo Krieger. E a comunidade será representada pelo intelectual Herbert Pastor. Por favor, Herbert. E Jorge Paulo Krieger Filho. Agora chegou uma mesa, melhorou um pouco aqui. Aqui temos algumas pessoas que precisam ser registradas ainda, do cerimonial. Vamos ver. Também saudamos a eminente professora mestra Sueli Petri, diretora do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva de Blumenau. E todos vocês, as crianças, os adolescentes, você que é pai, você que é mãe, você que é autoridade, você que é família, você que é cidadão e cidadã, você que se congregou aqui nessa data. E assim, ainda de pé, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Ouvi
nas margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, com liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, da prata, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela forte pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vidas, o Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol restante, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Plante a terra mais garida, teus tesouros lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, da prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flora, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o fim dele não volte a nunca. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas, o Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol restante, pátria amada, Brasil. Convidamos Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança para proceder sob o silêncio de todos a instalação dos trabalhos. Cumprimentando a todos e agradecendo a presença, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Para nos falar do sentido e do significado deste momento, o cerimonial prevê uma breve fala, uma breve conferência do presidente da comissão organizadora dos festejos do Sesc Centenário de fundação da Colônia Imperial Príncipe Dom Pedro. E quis a divina providência, Dom Bertrand, que fosse a minha pessoa. Como de forma emocionada me dirigi a vocês. Hoje, crianças, faz 150 anos, isto é, muito tempo, como sabemos, chegaram de navio e em pequenas embarcações subiram o rio Itajaí Pequeno, o rio Itajaí Mirim. E um homem, um inglês, o Barzillai Kotel, escolheu este lugar, a confluência desse ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí Mirim, sobretudo devido à facilidade do acesso, pois na época não tínhamos estradas como hoje, apenas algumas picadas. Então, a grande rodovia era o rio. Tinham, porém, essa área era inundável,
nos tempos de chuva, era visitado pelas águas, as enchentes. Bem, gente, aqui vieram pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Irlanda, da França, de outros países. Não deu muito certo. Você sabe que muitos lugares dessa colônia, quando vocês vão até São João Batista, o meu torrão natal, vocês veem que a gente sobe muito e desce também. Alguns colonos devem ter imaginado, Dom Bertrand, nós precisamos plantar com a espingarda e colher com o laço, Serafim Venzon, dada a forma acentuada dos aclives e declives existentes desse território. Lembremos que estávamos vivendo também os tempos da Guerra do Paraguai, e grande parte dos recursos do Império, do Tesouro do Império Brasileiro, foram carregados para fazer frente a essas despesas. E então, a quase totalidade desses imigrantes que chegaram nos seus 2 primeiros anos foram para o Foz do Rio da Prata, voltaram para os seus locais de origem. Mas, em agosto de 1869, 16 famílias, no total de 94 pessoas, chegaram da Polônia. Foram, Rodrigo, os primeiros poloneses que emigraram para o Brasil, lá da Alta Silésia. Outros poloneses se incorporaram a esse grupo pioneiro. Mas também estes poloneses, na sua grande maioria, transmigraram para a localidade do Rossio, na Grande Curitiba. Antes desses poloneses deixaram a região, houve por bem ao governo da província e ao Ministério da Agricultura do Império Brasileiro unificar a administração das 2 colônias. Aqui na margem direita do rio Itajaí, Mirim, nós tínhamos a colônia Príncipe Dom Pedro, que tinha como território uma parte, prefeito Daniel, de São João Batista, ali a região do Crecker, todo o município, prefeito Jean Voltolini, de Nova Trento. Nós tínhamos também todo o município, prefeito Nene, de Botuverá. E espraiando aí para o Itajaí acima, Vidal Ramos, inclusive aquela região que depois se emancipou com o nome de Presidente Nereu. Toda essa região compreendia o território geográfico da colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Já à margem esquerda do Itajaí Mirim, nós tínhamos a colônia Itajaí, aquela que foi fundada em 4 de agosto de 1860, notadamente ocupada por alemães, sendo todos os precursores daquela colônia de origem alemã. O barão Maximilian de Fontenegro, a serviço da Casa Imperial Brasileira, instalou aquela colônia, que compreendia, prefeito Jonas, não apenas a margem esquerda de Brusque, mas também, prefeito Matias, o município de Guabiruba. Com esse território unificado, em 31 de julho de 1873, foi criada a freguesia, hoje nós chamamos de paróquia, São Luís Gonzaga. Então toda essa região mencionada fez parte, integrou a paróquia de São Luís Gonzaga, criada pela Lei Provincial 697, em 31 de julho de 1873. E por isso eu lamentei tanto a ausência do pároco, que ontem ainda me confirmara, porque é uma autoridade que é a paróquia mãe. E como sabemos, nos tempos do Império Dom Bertrand, existia a Igreja Católica como a religião oficial do Estado brasileiro. E para tanto, a criação da freguesia era um passo normal, habitual, para a emancipação política e administrativa. E essa emancipação política e administrativa de toda essa região, inclusive Nova Trento, e aí tem um problema histórico, prefeito Jean, se deu em 23 de março de 1881. A Lei Provincial 920, sancionada, eminente desembargador Sivinski, pelo teu colega magistrado, juiz João Rodrigues Chaves, na condição de presidente da província catarinense, criou o município de São Luís Gonzaga.
Este município foi instalado apenas, professor Edu Gevaer Neto, em 8 de julho de 1883. E por todas as indicações, Jean Voltolini, no período que compreendeu a criação do município e a efetiva instalação com a tomada de posse dos primeiros vereadores, lembremos que no período do Império não tínhamos a figura do prefeito municipal, do chefe do Poder Executivo, era o presidente da Câmara Municipal que administrava o município, e me parece que entre esse interregno, Nova Trento se vinculou administrativamente ao município de Tijucas, pois com a tomada de posse dos vereadores, nenhum representava aquela comunidade, mas a Lei 920 era precisa e clara. Fica criado o município de São Luís Gonzaga com os territórios das colônias imperiais Itajaí e Príncipe Dom Pedro. Logo, Nova Trento, que era o território, era o 4º distrito da colônia imperial Itajaí e Príncipe Dom Pedro, estava configurado neste território. Pois bem, Nova Trento, como sabemos, se emancipou política e administrativamente em 8 de julho de 8 de agosto, Mazola, de 1892. O Mazola já ia me corrigir, mas o Paulinho se antecipou, né? Sempre alerta, é o lema dos escoteiros, como sabemos. Muito bem. O município de São Luís Gonzaga, após proclamada a República, através do decreto de número 17, outorgado pelo primeiro governador do estado de Santa Catarina, Lauro Severiano Miller, foi alterado de município de São Luís Gonzaga para município de Brusque, e a sede do dito município de Vila São Luís para Vila de Brusque. E me perguntam, Paulinho, e o Araújo Brusque? Será que é justificada essa homenagem? Eu digo que sim. Vocês sabem que em 4 de agosto de 1998, após 10 anos de luta, de construção, nós conseguimos promover o translado dos despojos do conselheiro imperial Francisco Carlos de Araújo Brusque e de sua família. Brusque, além de ter presidido a província de Santa Catarina e acompanhado os precursores da colônia Itajaí, o barão de Schneeberg e as famílias pioneiras, ele foi uma pessoa extremamente honrada, correta, séria, extremamente católica, cristã, justa, honesta, um exemplo. Eu conheci a intimidade da família dele, os escritos dele, a forma com que ele educava suas filhas e seus muitos filhos. Araújo Brusque presidiu também a província do Grã-Pará, que compreendia hoje o estado do Amazonas, do Pará, indo até Roraima, Amapá, Rondônia, toda aquela região. Vocês terem uma ideia da responsabilidade dele. Foi conselheiro do imperador Dom Pedro II, ministro da Marinha e também da Guerra do Império Brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Certamente a honradez, o tirocínio, a capacidade administrativa deste jurista, que é considerado o mais renomado advogado que judicou até hoje, doutor Yolanda Folkman, na comarca de Pelotas, na província e no estado do Rio Grande do Sul. E em 23 de setembro de 1916, marcando os 30 anos de passamento, de falecimento, ou como dizíamos, de nascimento para o céu, do conselheiro imperial Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque, a sede do município de Brusque foi elevada à categoria de cidade por determinação do governador Felipe Schmidt. Paro aqui de contar a história. A conferência magna será do professor, escritor, doutor Aloysius Carlos Lauto. Onde é que está o professor Aloysius? Ele está já a postos para começar esse momento. E já peço uma salva de palmas para o Aloysius, para recebê-lo festivamente. Ele que certamente é a pessoa que mais se dedicou a estudar, a pesquisar, a perenizar a história da colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Professor, escritor Aloysius, contigo o verbo, ainda não a verba. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar Dom Bertrand de Orleans e Bragança, herdeiro da monarquia do Brasil. Quero fazer também referência ao Dr. Jonas Paegli, prefeito municipal de Brusque,
em seu nome todos os demais prefeitos, vice-prefeitos, secretário de Educação e as autoridades presentes, inclusive o Dr. Sivinski. Não posso deixar faltar, neste momento, de anunciar pelo menos algumas pessoas que são mais perto de mim. Som? Tem que fugir do som? Fica melhor? Eu quero cumprimentar primeiramente o meu professor e amigo Nelson Frenner, o historiador Eduardo, o doutor Ricardo da Fundação Municipal de Blumenau, a doutora Sueli Petri do Arquivo de Blumenau, o Giovanni, que foi professor desta escola, e agora no lugar dela a Maria Luísa. Giovanni me atribuiu um título, uma oportunidade de patrono da biblioteca, desta biblioteca. Ainda quero fazer menção ao Mazola, com quem eu tenho uma certa relação. Eu sei que eu erro aqui em não anunciar outras pessoas, né? O Venzon e quem sabe outras pessoas que estão presentes. Me perdoe por esse fato. Rapidamente, o Paulo falou e eu quero mostrar algumas imagens. Infelizmente eu não contava que a projeção seria feita por uma tela muito pequena. Então, quem desejar, entre em contato, deixe o e-mail, a gente encaminha as imagens para o seu computador para facilitar. Vai ficar também aqui na escola, poderá pegar com a Maria Luísa, ok? Durante o meu trabalho, é rápido, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, também fique à vontade. Até o presente momento, a gente tinha o príncipe Dom Pedro como sendo essa figura aqui. Paulo e o Dom Bertrand nos apresentam um outro homenageado para ser o titular desta colônia. Aqui se encontra com a princesa Leopoldina e o duque de Sassi. Essa fotografia é do período da Áustria ainda. O Paulo já anunciou, a colônia foi fundada em 10 de março de 67, aqui na sede do Ribeirão Águas Claras, com o rio Itajaí-Mirim, bem nessa localidade. A gente imagina que este espaço da escola era a vila antiga da colônia de imigrantes de língua inglesa. Depois eu apresento quais eram eles especificamente. Agora, o território que foi demarcado para esta colônia, ele atingia o Vale do Crecker em São João Batista e ele atingia Itaquá, lá em Presidente Nereu, que foi medido pelo engenheiro Emil Odebrecht, que veio de Blumenau para fazer esse trabalho, também nesse período aí. Então, o Mazola está feliz, né, porque Nova Trento pertenceu a Brusque em algum momento, né? Você tem pelo menos o coração brusquense. Os primeiros imigrantes foram 98. Paulo também falou que um irlandês chamado Dr. Barzillai Coulter foi o responsável pela direção neste período, ok? Está aí, né? Não sei se você consegue ver, mas aqui eu tenho uma imagem. O rio lá, ok? Para fazer mais, já sabia que teria um grau de dificuldade, né? Então, aquela rótula à frente ali se chama Barzillai Coulter, né? O prefeito Hilário Zen inaugurou um monumento no passado, e o rio Itajaí corre para cá, e aqui está o Ribeirãozinho, bem pequeno, bem pequeno. Infelizmente vou ter que passar à frente da tela. Está aí o Ribeirão, né? Novamente a imagem chama a atenção aqui de algumas colocações. Uma delas aqui, o rio é baixo, e você vê aqui, ó, que a margem, ó, ela tem mais ou menos 3 metros. No passado não era assim, ele era rente. Ele só aconteceu essa margem em função
da retificação do rio nos anos 60 em Brusque. O ribeirão, o próprio rio ficou muito baixo. À época, a navegação chegava até aqui, nesta região. Depois eu mostro como é que eram as embarcações. De onde vinha esse pessoal? Esse pessoal vinha da região da Europa, principalmente desse país aqui, né? A Inglaterra. Então a gente tem aqui a Irlanda, a Escócia, o Wales e a Inglaterra. Basicamente era esse pessoal que vinha para cá. Nos anos de 1840 a 60, eles fugiam de crises econômicas na Europa. E eles, então, saíam da Inglaterra e vinham para os Estados Unidos. Vai ser difícil de você localizar. Mas ao norte dos Estados Unidos, aqui, nesta região de Cincinnati, os colonos se assentavam. Eram colonos de língua inglesa, muitos deles com vocação da área têxtil, tecelão, fiandeiros, né? E pessoal de manutenção de máquina têxtil. Então a região norte dos Estados Unidos era muito industrializada. A região sul era agrícola. Em função de impostos da época, houve uma guerra civil entre norte e sul, e isso fez com que esse pessoal de língua inglesa que vinha de outros países, eles se deslocassem para os portos, Portsmouth, Nova York e alguns outros portos dos Estados Unidos, com o destino a sair de lá. Se calcula que neste período de 1840 a 1860, olha só o número, 23 milhões de europeus foram para os Estados Unidos. Imagina o transtorno que é a imigração. Eu lembro que em Brusque, haitianos, nigerianos e angolanos não passavam de 400. E o transtorno que é isso em acomodação, moradia, alimentação, trabalho e adaptação dessa situação. Quem eram essas pessoas? Basicamente aqui, ingleses, americanos, irlandeses e depois outras pequenas quantidades de outros imigrantes. Eu destaquei aqui em separado os italianos e os austríacos. Quando a colônia foi anexada, boa parte dos colonos ingleses saiu daqui por falta de trabalho, sem subsídios. Então, o que aconteceu é que os territórios ficaram vazios e isto permitiu que o império determinasse a vinda de colonos italianos para a nossa região. Eu acredito, como pesquisador, que os italianos só vieram para o sul por causa das terras livres da colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Tinha terra livre, era preciso ocupar. E aí aparece a grande imigração italiana, né, de Caetano Pinto, na época, que trouxe mais de 100 mil italianos para cá. Só olha só, em 2 anos a colônia tinha 1.140 pessoas. Em 77, em 2 anos, ela já chegou a 11 mil pessoas. Imagina tudo isso para ocupar um território, né, que não era fácil naquela época, né, porque era em parte bastante de selva, vamos chamar assim, de mata. Quem eram essas pessoas? Eu tenho aqui algumas fotografias dessas pessoas, não sei se você vai localizar, por isso não vou explorar, mas eram iguais a gente, apenas tinham hábitos e costumes diferentes da gente, né? Aqui eu tenho uma fotografia, por exemplo, que eu gosto de apresentá-la. Essa é uma irlandesa que está no convés de um navio que vai para os Estados Unidos e depois ela é fotografada vinda para o Rio de Janeiro. Olha lá, é a nossa geração de hoje, semelhante à nossa geração, né? O Dom Bertrand fez questão de chamar à parte esse respeito à pessoa humana. Aqui a gente tem uma figura como essa. Para onde eles eram deslocados nos Estados Unidos? Para a região de Filadélfia, Cincinnati. Aqui eu tenho Nova York, é uma região pobre de irlandeses e ingleses.
né? Como também assim, né? Podemos falar aqui, Guabiruba, Nova Trento. Eu não sei se existem pessoas de favelas não, mas bairros mais pobres, né? Com um grau de dificuldade de sobrevivência. Não era diferente do passado, né? Não era diferente. Quem sai da sua terra tem que ter um bom motivo para sair. Não sai se tiver uma vida confortável, dinheiro no bolso e posses. Provavelmente não. Se sai, são por motivos políticos, motivos de guerra e muita economia. Os Estados Unidos na época estavam terminando com a guerra civil, então esse pessoal começa a vir para o sul do Brasil. Coincidentemente, Dom Bertrand, o Império na época estava preocupado em atender uma legislação, um acordo com a Inglaterra, de substituir a mão de obra escrava africana por mão de obra branca livre. Assinou um contrato em 1850, não estava conseguindo cumprir. Então, o Império, neste momento, com o gabinete conservador, né? O gabinete liberal, pensa em trazer brancos dos Estados Unidos, gente de cor clara, que veio da Europa e que tinha fundado um país economicamente viável, como eram os Estados Unidos. As 13 colônias americanas já eram um sucesso capitalista na época, né? O que o Império oferecia? O Império oferecia passagem de graça, terras subsidiadas, que nunca foram pagas depois, casebre, alimentação nos primeiros meses, e ferramentas e semente. Quem não vai atender, não tendo nada, não vai atender a um pedido como esse, ganhar coisas de graça para fundar uma nova cidade? Muita gente veio para cá por causa desses subsídios em função deste acordo, né? E eles vieram povoar a região sul, que também tinha uma questão estratégica, que era a Guerra do Paraguai. Possivelmente as terras devolutas seriam ocupadas por estrangeiros na época. Que cidades eles fundaram no Brasil? Santa Bárbara, Americana, Cananéia, Juquiá. A preferida do Império foi a colônia Príncipe Dom Pedro. Não tem dúvida disso. Pelo volume de recursos aplicado e pelo número de profissionais do Império que trabalharam nesta colônia. Ela foi a preferida. Aqui novamente as imagens de quem estava chegando, são irlandeses e ingleses no Rio de Janeiro. Novamente aqui no Rio, olha só a vestimenta com que esse pessoal viria para cá. Eu já não aguento mais o terno aqui, de suado, eu vejo o Paulo também suando adoidado. Agora tu imagina com essa indumentária de frio aqui, né? Não é um país para frio, mas esse era o pessoal que aqui acabou chegando. Onde esse pessoal foi instalado? O mapa da colônia. Então, aqui eu preciso chegar um pouco mais perto. Aqui está o rio Itajaí-Mirim, aqui ó, essa minhoca aqui. Aqui, nesta posição, a sede da colônia Itajaí é Brusque. 3, 4 quilômetros acima, a sede da colônia Príncipe Dom Pedro, neste ribeirão. Ok? Eles primeiro chegaram aqui, na colônia alemã, e depois se deslocaram. No dia 10, eles estavam aqui na colônia Príncipe Dom Pedro. Só para o Paulo saber, ele sempre faz umas consultas para mim, onde é que estava uma outra leva de colonos que não veio pelos Estados Unidos, mas veio pela Europa, os poloneses da época. Os poloneses da época estão aqui, ó, nesta região, o distrito de Sixteenloads. Fica entre o Ribeirão do Cedro Pequeno e o Ribeirão do Cedro Grande. Aquela região era ocupada por imigrantes poloneses. Eles também acabaram saindo daqui, mas abriram um espaço para outras colonizações. Mas olha, aqui, agora para justificar, nós conversamos uma oportunidade, né? Olha, aqui está o território demarcado. Se a gente observar, este aqui é o rio.
Se a gente observar, Brusque está aqui, Príncipe Dom Pedro está aqui, mas o território da colônia ia até São João Batista, o Ribeirão do Crecker. Por isso tem conflitos de terras naquela região, né? E para cima o engenheiro Odebrecht, ele demarcou terras até na região de Itaquá, hoje Presidente Nereu. Então, era um grande território. Aqui tem uma imagem de das embarcações que traziam os imigrantes. Eram essas imagens aqui. Claro que ninguém tirou lá fotografia para botar no Jornal Nacional, mas estas imagens são as fotografias decorrentes do processo de transporte de Itajaí para a região mirim aqui da Príncipe Dom Pedro. Uma das cenas aqui era essa, né? Uma terra com floresta, precisava chegar, criar a vida nesta região, né? Derrubar o mato, erguer uma casa, fazer a plantação, né? Se ocupar com a vida. Esse era o grande problema que havia na época. Agora é o seguinte, ó, como ela foi rapidamente povoada, observe aqui, um ano depois, nem deu isso, talvez 8, 9 meses, já tinha um médico, um padre irlandês, um armazém de víveres, um supermercado, um professor holandês, um hospital, uma cadeia, um barracão de recepção de imigrantes. Eu tenho mais alguma coisa aqui ainda. 3 comerciantes, uma igrejinha, 33 casas consideradas urbanas, 100 choupanas de palha, um padeiro, um ferreiro e um alfaiate. Ela cresceu rapidamente, por causa do número de pessoas que tinha na época aqui. Okay? Um fato interessante, bem rapidamente, né, foi o doutor Barzilai Coutro, que o Paulo apresentou como diretor. Ele trouxe a família. No Rio de Janeiro, a filha dele, com 19 anos, se casou. Ela e o capitão ocuparam os territórios aqui. 6 meses depois de eles estarem nesta região, ela teve febre alta e morreu, provavelmente com alguma doença típica daquele lugar. Eles não eram acostumados. E aí, o Barzilai Coutro procura apoio no padre e no pastor. E eles eram anglicanos, e aí, em decorrência disso, o Barzilai Coutro e toda a família, eles se convertem, eles mudam para a religião católica. Um outro fato interessante, um médico, uma oportunidade, vai atender uma parturiente na colônia Itajaí, que lá não tinha médico. Na volta, passa na direção da colônia Itajaí e compra balas para o seu revólver de bolso. Enquanto está testando o revólver, ele dispara automaticamente e ele fere um colono. E o subdelegado de polícia prende o médico por tentativa de assassinato. O Barzilai Coutro imediatamente manda soltar e o médico faz queixa na embaixada britânica, abrindo um problema do Brasil com a Inglaterra para justificar como um médico britânico é preso no território brasileiro. Sob uma outra situação, ele faz um outro depoimento. Quase que entramos nessa. Agora, o mais difícil aqui, eu levantei uma situação há pouco, foi, e todos nós temos esse problema em Brusque, né? São as enchentes. Um ano depois, a enchente chegou a 9,50 metros no meu cálculo, e ela atinge toda essa região. E com isso, as pessoas despreparadas e a vila muito próximo do Ribeirão, né, tiveram que sair às pressas. O rio Itajaí-Mirim, ele corre rapidamente. Morreram 3 pessoas afogadas nesta enchente. E isso causa pânico, todo mundo quer ir embora. Esse é um fato lamentável. Aliás, este problema de cheias ainda a gente não resolveu em Brusque.
A gente retificou, tem problemas de desmatamento. Muitas das autoridades sabem muito bem que os ecologistas do país tem um termo para a nossa região chamado brusquerização. O que é brusquerização? É passar o trator em tudo quanto é morro e botar abaixo. É típico. Veja o que acontece nas enxurradas. Veja o que aconteceu na Rua Zambuja recentemente, para não citar outros. Esse caso ainda não está resolvido, né? Ok? Um outro acontecimento social, né? 100 imigrantes, eles fazem uma marcha para pedir serviços de trabalho, né? Até que em 69 o gabinete liberal ele perde o poder, o império tem o gabinete conservador e eles acham por bem juntar as duas colônias. Então, no começo de 1870, a colônia vira Colônia Itajaí e Príncipe Dom Pedro. E ela vai assim com esses dois títulos até 1882. Em 86 é instalado a intendência da Vila São Luís. Até ali ela é Colônia Príncipe Dom Pedro. É lógico que nesse interim há uma situação com Nova Trento, né? Em 92 Nova Trento se afasta. Nesse momento também leva junto o Vale do Crecker para a região do Rio Tijucas, né? Okay? Para onde foi a maior parte desse nosso pessoal? A gente tem família em Brusque. Dá para apontar nos dedos, mas tem. Por exemplo, a família Winter está toda nessa região aqui. Okay? Tem várias famílias, né? O padre Orlando Maria Murphy, que foi o reitor da Universidade de Brusque, a origem dele é dessa colônia aqui. Ele não morava em Brusque, a família se deslocou para Blumenau. Grande parte desse pessoal saiu para Santa Fé, na Argentina, Joanesburgo, na África do Sul e ainda em Americana. Esse pessoal se deslocou. Tanto que, quando foi criada o município, mais ou menos a gente tinha na nossa região 55 imigrantes originários daquela época. 55 naquela época. Era o restante que tinha sobrado ainda dessa situação. Depois disso, eu estou terminando aqui, né? O território fica livre, boa parte desse território, e ele começa a ser colonizado pelo movimento italiano e austríaco. Então, olha só, em 75 a gente já tem 1.132 colonos, né? No ano seguinte 2.242, aqui em 3 meses 900, só em questão de 2 anos e meio, quase 6.000 italianos vieram para a nossa região. As estatísticas não revelam, talvez o Mazzola possa contar isso um pouco mais detalhado em algum momento, mas a gente acredita que nesse período aqui de 74, 77, a nossa região já tinha 11.000 habitantes por causa desse movimento. Eu estou encerrando, mas queria fazer uma colocação. Por que festejar? Por que a gente está comemorando? Primeiro, eu penso que essa sessão de história, ela recorda um fato do passado, mas ela aponta um presente. Primeiro, respeito às pessoas migrantes que o mundo hoje está vivendo, né? O Donald Trump tomou uma atitude radical para a direita. Eu penso, o que deve estar pensando o pessoal do México e outros países, né? Agora ele bloqueou mais a entrada de mais imigrantes de mais 5 países, né? Mas não dá para lutar contra esse movimento. Esse movimento se internacionalizou. Trump nunca viu os dados de imigração para os Estados Unidos. Em 20 anos, 23 milhões. Ele não percebeu isso? Né? Okay? Que são movimentos abertos.
me lembro que quando eu era garoto, ir para Blumenau estudar ou trabalhar já era um fenômeno que meu pai dizia: para que ir para lá? Hoje, a nossa juventude, essa juventude que está sentada aí, barulhenta, essa juventude não vai ficar trabalhando em Brusque. Muitos deles vão sair daqui e vão se ocupar de outras atividades, como o meu filho. Eu sou o quarto da minha geração de alemães, casado com uma italiana. O quarto. Mas meus filhos voltaram para a Europa. E muita gente hoje vai escolher onde quer trabalhar e onde quer viver. Então, o respeito a esses povos migrantes, eu acho que é fundamental, né? Segundo, Brusque é uma cidade diferente de Pomerode, de Blumenau, de Itajaí. A dona Sueli e o Ricardo me perdoem aqui, mas nós somos uma nação diferente, multirracial. Muito mais do que Blumenau, nós temos características de outros povos. Pode dar uma olhada na característica do brusquense. Nós somos muito mais empreendedores do que outros. Aqui o pessoal é muito mais inovador. Nós fechamos 3 empresas e não fechamos a cidade. Entra na FIP, na Avan, você vai ver o movimento que tem ontem e hoje. Esta cidade tem um fenômeno diferente, resultado dos povos que aqui se ocuparam. Compreendeu? Somos uma nação, eu acho, multirracial, né? Tanto que no jornal Município aí, né? Esses dias agora, se dizia numa reportagem que Brusque teve recorde de consumo de energia. Não foi só pelo calor, foi pela atividade econômica que está nascendo em Brusque. Isso é certo, isso também é certo. Então nós temos uma característica empreendedora diferente de todas as outras que tem por aí, nessa região. Você pode verificar, o mesmo apartamento em Balneário Camboriú custa 1,5 vezes a mais. O mesmo apartamento em Florianópolis é mais barato do que Brusque. O custo de vida daqui é muito mais caro. Somos características diferentes da nossa raça, ok? E eu ainda acho que há uma confraternização, né? Enquanto que em alguns lugares do estado a gente não viu ainda a confraternização de etnias, Brusque aparece. Tanto que é verdade, né? Para que mais germanizada do que Guabiruba, sentando ao lado de gente de Nova Trento, de São João, de Botuverão. Compreendeu? Essa característica é típica. Agora, há uma coisa aqui que a gente está esquecendo. Se o mundo se tornou internacional e a gente é internacional, está na hora de criar fenômenos e fatos internacionais em Brusque. Não dá mais para fazer simplesmente, me perdoa, o secretário já saiu, mas eu vou dizer, não dá mais para fazer uma FENARECO apenas com o pessoal daqui, entende? Se a gente não sair e internacionalizar, a gente nunca vai ter uma economia diferente. É hora de pensar grande. A gente já teve fenômenos, a gente já teve o maior evento de esculturas mundial. Perdemos. Não é pelo prefeito, é pela nossa característica que a gente tem que lutar. Compreendeu? E por último, eu acho que ainda eu preciso agradecer, em meu nome, eu reconheço esse fato, de que o Império Brasileiro contribuiu muito com a nossa região. Então eu gostaria de dizer a Dom Bertrand que agradeço muito, né, os investimentos que o Império fez nesta oportunidade, e em reconhecimento a isso eu gostaria de entregar meu último livro falando sobre a colonização inglesa, Súditos da Rainha Vitória. Vou deixar um volume na biblioteca. Quem desejar esse volume, basta me fazer contato, eu entrego eletronicamente. Era isso. Muito obrigado. Nossos aplausos ao eminente professor, pesquisador, historiador, escritor Aloysius Carlos Lauth.
brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E passo a palavra a Sua Alteza Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança para declarar encerrada esta Conferência Magna. Felicitando mais uma vez o professor Aloysio Lauch pela brilhante conferência e a animação do nosso professor Paulo Condes e a acolhida do prefeito Aquile Bruschi, declaro encerrada essa sessão. Uma salva de palmas a todos os imigrantes, aos que colonizaram, desenvolveram, e é graças a eles que estamos aqui, porque é o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro dão a vida na direção certa. Valeu, gente, obrigado. Valeu, galerinha. Gente pequena, as pipoquinhas. Adeus e até breve. Sit et